Estamos ao vivo. Muito Agora boa tarde. sim, boa tarde, Claudinei. Tudo bom, Tudo bem? Bernardo? Tudo bom, melhor agora na sua companhia, na hora do almoço, podendo falar sobre os nossos trabalhos, compartilhar o nosso conhecimento com as pessoas é muito bom, né, Claudinei? Falar sobre negócios é melhor que almoçar, Bernardo. Opa, olha só, é isso aí. Foco nos negócios e vamos que vamos, mas não vamos deixar de cuidar da saúde, se alimentar bem, hidratar bem, bom Sim. descanso. Como diz o grande Joel J, né? Em primeiro lugar, saúde. Segundo, família. E terceiro, negócios. Aí sim. Você tá bem, Claudinei? Tudo certo com Gra você? Graças a Deus. Cuidando da saúde também. Ontem fui jogar bola. Estou quebrado hoje. Opa, Tô aguentando andar. tem o efeito colateral, né? É, Não mas pode, não pode exagerar, né? sim, mas é muito bom. A Mariane já está aí na live também. Boa tarde, Mariane. Seja bem-vinda. Oi, Mari, tudo bem? E vamos que vamos, Bernardo. Então, hoje o nosso assunto aqui, a nossa pauta, serão 5 dicas de como você vai. Peraí, que saiu da tela Criar, aqui. Pode falar. criar sua identidade visual. Criar sua identidade visual. Eu estava com ela no Isso, celular, ele apagou. isso. A gente vai falar hoje sobre a parte visual da sua apresentação, né? Lembrando que uma apresentação em PowerPoint, por exemplo, é uma forma visual da gente contar a nossa história. Então, a gente tem o apresentador com os seus argumentos, com todo o seu conteúdo, e a apresentação ela ajuda a dar suporte a essa história, a esse conteúdo. Por isso que ela é importante. E a gente gosta, né, Claudinei, quando a gente tem esse suporte visual, as pessoas são muito visuais. Então, a gente sempre lembra. Por isso que as minisséries, as séries Netflix fazem tanto sucesso. As histórias em quadrinhos sempre fizeram tanto sucesso. Os filmes, né, o cinema, as pessoas são, portanto, muito visuais. Então, a gente aproveita essa qualidade que a gente tem para explorar nas nossas apresentações e deixar a nossa apresentação sempre mais visual. Lembrando que a gente tem pesquisas que mostram o poder desse sentido da visão, né? Nós somos seres visuais, né? A gente está acostumado a ficar sempre atento às coisas visuais, desde a antiguidade, até por uma questão de sobrevivência, e até hoje, né? O nosso cérebro, Claudinei, ele processa imagens mais rápido do que texto. É natural, né? Se você pensar que o texto você precisa ler, você precisa de um tempo para ler, e depois você precisa interpretar, ao passo que quando você já recebe uma imagem, vamos supor o caso de um semáforo, né? Um semáforo de trânsito, um farol. Acendeu a luz vermelha, você para. Imagina se aquilo fosse um texto que você tivesse que ler. Por favor, pedimos para o senhor agora, ou simplesmente pare, né? Então, Imagina. a gente é muito impactado, né, por essas informações visuais, e por causa de tudo isso que a gente falou, as pessoas gostam de ver. As pessoas gostam de ver os exemplos, as pessoas gostam de ver aquilo que a gente está contando, né, que a gente mostra aquilo que a gente está contando, e a gente percebe também, as pesquisas mostram que quando a gente tem uma memória visual muito apurada, então as pessoas se recordam mais facilmente daquilo que elas veem do que propriamente das palavras, né? Então a gente tem exemplos práticos, uma coisa que você vê, te impressiona ou que você gostou, fica gravada na sua mente, né? Então, todas essas questões são estudadas e a gente explora na hora de fazer uma apresentação. Perfeito. Sem contar também que essa é uma estratégia também que a gente fala de apresentação, dessas coisas, mas só corroborando que você falou que as pessoas são visuais, quando você entra numa padaria, por exemplo, você não conhece os doces que estão ali, né, na prateleira, mas eles são tão bonitos
tão visualmente bonitos, né? Ele tem um design, aquele doce, né? Aquele doce de morango que você olha, sabe aquele morango com creme? Você olha assim e fala, meu Deus, parece que você sente o gosto do negócio quando você olha o design dele, né? Perfeito. Uma vez, Claudinho, isso me lembrou uma história, como a gente sempre fala, curta e interessante. Eu encontrei o Roberto Stromboli, é aquele patissier, mestre patissier, doceiro, e eu estava numa sorveteria, ele apareceu e eu estava olhando justamente aquela vitrine com aqueles sorvetes e estava difícil escolher. E aí ele falou uma coisa interessante, falou, quando você tiver dificuldade de escolher, vai pela cor. Qual cor que atrai mais? Qual cor que é mais bonita? E é verdade, as coisas de uma forma geral, comidas, objetos, além do mais, tem que ser bonito, né? Um prato tem que ser bonito. E a nossa apresentação também tem que ser bonita, né, Claudinei? Principalmente, né? A parte estética é muito importante, além da questão, né? O design é importante como um todo, quer dizer, além da parte funcional e do conteúdo, a parte estética é muito importante para a gente. Por isso, atenção à questão da identidade visual da apresentação. Perfeito, perfeito. Então vamos lá, vamos dar a dica para essa galera, então, para eles se saírem bem nas apresentações dele e nas partes visuais das apresentações deles. Vamos lá, Claudinei. Primeira dica, já que a gente falou das cores, eu vou aproveitar o gancho para falar sobre o cuidado com as cores e o cuidado com o contraste, principalmente. A gente não vai explorar muito aqui psicologia das cores, que é um assunto bem interessante, bem extenso, ou seja, a relação de cada cor com uma emoção, de cada cor com um tipo de negócio que você quer explorar, mas principalmente lembrar que as cores elas podem atrair, mas elas podem repelir também. Então, uma apresentação com exagero de cores, com muito colorida, ela pode causar um efeito contrário. Você achar que está agradando, está sendo uma boa apresentação, e ela, de repente, ela está causando o efeito contrário. O que é mais importante em relação às cores é a questão do contraste. Então, por exemplo, um fundo amarelo com o texto em laranja, com pouco contraste. Leve em consideração que tem pessoas que podem ter alguma questão visual, tem as pessoas que têm a questão também de daltonismo. Então, levando isso em consideração, a gente procura sempre trabalhar com mais contraste, ou seja, fundo escuro, letra clara. Fundo claro, o texto mais escuro. Procurar ter esse contraste é importante, independente da cor que você vai usar. E, claro, como eu falei, procurar usar as cores de uma forma moderada. A gente chama, quando a gente cria uma apresentação, de paleta de cores, quer dizer, é como a paleta de um pintor, as cores que você vai escolher. Procurar não escolher uma paleta muito variada, né? Alguma coisa mais equilibrada. Dependendo do negócio, claro, você vai poder ou usar mais ou usar cores mais sóbrias, mas tomar cuidado com o contraste para quê? Para justamente que você tenha uma boa leitura, uma boa legibilidade. Perfeito. Então, não é só bonitinha que a apresentação precisa ficar, ela precisa ficar legível, né? Entendi. As pessoas, quando nos procuram, falam, eu quero uma apresentação bonita, ou eu quero perfumaria, ou eu quero só, né? Trabalhar a parte visual. Poxa, não é isso. A parte visual é importante para a comunicação, para você poder se expressar melhor e passar o conteúdo de uma forma eficaz. Eu já vi apresentações, principalmente as apresentações que o Google faz, assim, ela tem uma característica muito Google mesmo de ser, né? Muito minimalista ali, né? Isso. Basicamente, eles colocam só uma faixinha lá embaixo com as 4 cores deles, né? O azul, vermelho, verde e amarelo. Isso. E a fonte deles ali, aquela fonte que eles sempre usam. Tipo, bem simples e objetiva, né? No que ela... Exatamente. Eu acho que um bom exemplo para a nossa live, agora para a nossa conversa, pode ser as apresentações do Google. O que eu vou falar aqui, a gente vai procurar explorar
5 dicas, digamos, mais relevantes, é justamente essa questão do minimalismo, da limpeza, da boa comunicação, pensando que menos é mais. Perfeito. O Orian tem uma dúvida ali, Bernardo, antes da gente passar para a segunda questão, referente Sim. a cores. Está perguntando se tem um número de cores que você julgue bastante, por exemplo, 3 ou 4 cores na mesma apresentação? Já é muito? A gente costuma dividir entre as cores principais e as secundárias, né? Na maioria dos casos, a gente vai trabalhar com uma paleta de cores ou manual de identidade visual do cliente, no caso do design de apresentações. Então, várias vezes a gente já recebe esse manual pronto, né? O manual de identidade visual do cliente pronto. E aí a gente vai adequar conforme essa regra. Mas, lembrando, a gente sempre recomenda uma paleta mais enxuta. Então, cores principais, 3 cores no máximo. Cores secundárias, 3 cores no máximo também. Você já vai ter aí, sim, bastante 6 cores, já é suficiente para você se divertir. Lembrando que também não precisa usar 6 cores no mesmo slide, né? Você pode variar no slide 1, 2 cores, slide 2, outras 2, slide 3. Então, por exemplo, você tem um tom de cinza, você pode variar esse tom de cinza? Posso, dependendo do manual. Então, eu posso, com cuidado, usar no mesmo slide, mas eu posso usar num outro slide. Eu gosto muito de variar, Claudinei, slides claros e slides escuros, para não ficar uma coisa cansativa, por exemplo. O slide tem todos um fundo azul escuro. Então, de repente, no meio você quebra e joga um slide com fundo claro. Isso cria uma surpresa, né? E o contrário também. Então, para a apresentação não ficar cansativa e você surpreender também, né? Até isso conta no roteiro, né? Você não ficar no campo de batalha toda hora. Tem uma hora que você sai e vai um pouco para o romance, mostra um pouco do passado, aí depois volta. Tem um pouco do conflito, depois vai para... Isso aí. As cores ajudam nessa narrativa. Sim, perfeito. Tá? Perfeito. Bora então para a segunda dica. Bora lá. A gente está falando da questão, então, da legibilidade das cores, não são apenas as cores. Tem também a questão das fontes. Então, eu vejo muito as pessoas usando várias fontes na mesma apresentação. Não há necessidade. Então, 2 fontes no máximo são suficientes, quando não uma fonte apenas. Você sabe que as fontes, elas têm as famílias. Então, você tem uma fonte bold, né, que ela fica mais grossa, mais pesada, uma fonte média e uma fonte fina, né, uma fonte light, que ela é mais fininha. Às vezes, você resolve com a mesma família de fontes. Um título com uma fonte mais robusta, mais pesada, e o texto corrido com uma fonte mais leve, que sempre pensando na legibilidade, ou seja, uma leitura agradável. E aí eu acho que a dica que eu posso dar é que existem fontes que foram desenvolvidas especialmente para computador, que é o caso da Tahoma e da Verdana. As fontes, antigamente, elas eram desenvolvidas só para texto em papel, texto impresso, livro, né? Então, pensando nos cantinhos, né? As chamadas serifas. E agora a gente tem o computador e celular. Você viu que as fontes já mudaram, elas já deram uma simplificada nos cantos e nas bordas, né? Para você ter uma leitura mais confortável. E no caso da Tahoma e da Verdana, são fontes que foram desenvolvidas para uso em computador. Então, fica a dica, são fontes de sistema que os computadores, os celulares já costumam vir com essas fontes instaladas. Isso é importante também, Claudinei. Você não precisar instalar uma fonte, né? Isso pode criar vários tipos de problema. Então, às vezes é necessário. Mas Tahoma e Verdana são fontes de sistema, então fica a dica para usar 2 fontes no máximo, quando não uma só, isso já é suficiente. Perfeito. A parte do Bolt e do Light, normalmente a gente usa para ordem de leitura também, né, Bernardo? Tipo, sim. O Bolt ali, tipo, o que eu quero que a pessoa leia primeiro, tem que estar o destacado, e depois, em segundo plano, que vai estar em fininho ali. Isso, muitas vezes a gente pega um bloco de texto e coloca em negrito, também é chamado de negrito, também esse bold, né? Alguns trechos, algumas palavras para chamar a atenção,
e dessa maneira a gente foge daquele parágrafo corrido, e é uma forma de você já dividir visualmente, né, os pontos de interesse, não deixar a apresentação muito cansativa. Então, você divide em blocos. Uhum. Então, em relação às fontes, de uma forma simplificada e objetiva, é isso. Procurar não usar muitas fontes na mesma apresentação. Show de bola. Bora para o terceiro? E a terceira dica, que tem a ver também com as fontes, com a legibilidade, para a gente entender que a identidade visual é uma coisa só, no final tudo conversa, é tomar cuidado com o tamanho da fonte que a gente vai utilizar. Então, a gente deve levar em consideração que a gente tem que usar uma fonte que seja confortável, que tenha uma boa leitura. E aí, a gente já vai passando para outra dica que eu vou falar daqui a pouco. Se a gente tiver muito texto numa tela, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que ir espremendo a fonte, colocar a fonte pequenininha, porque eu tenho tanto texto que eu não tenho o que fazer, eu vou ter que apertar, ficar com uma fonte que fica com uma leitura ruim. Uhum. Então, vamos segurar aqui, que daqui a pouco eu vou falar disso. Cuidado com o tamanho da fonte, leve em consideração que as pessoas que estão do outro lado, no caso do remoto, Claudinei, a gente está a 2 palmos da tela, é mais confortável, mas as apresentações presenciais estão voltando, então a gente pode ter pessoas que estejam no auditório, num lugar mais afastado, e podem ter algum desafio de leitura. Então, leve em consideração, sempre digo, aquela pessoa que está lá no fundão, assistindo a nossa apresentação, para a gente tentar deixar a fonte de uma forma confortável para que aquela pessoa também, na medida do possível, possa ler. Consiga ler. Perfeito. Tá? Então já vamos emendar no quarto aqui, já que está embalado. Já vamos emendar para o quarto, que eu estava comentando sobre, se você colocar muito texto por slide, você vai ter dificuldade, é justamente evitar muito conteúdo, muita informação por slide. Isso tem a ver, inclui o texto, não colocar um parágrafo muito grande, não colocar muitos bullets, e cada bullet não colocar uma frase muito extensa, mas também colocar, além disso, as imagens, ilustrações, quer dizer, alguns elementos que podem servir até de decoração, procurar não pesar muito a mão, não exagerar muito nas informações da tela. Voltando para o caso que você falou do minimalismo, menos é mais. Então, você tem um slide mais confortável, é mais bonito. Lembrando que o apresentador ele vai estar colaborando com o conteúdo. Então, não há necessidade de você jogar tudo dentro do slide. Ah, mas eu tenho muita informação, é muita coisa para contar. Como que eu faço? Bom, então vamos lá. Uma parte vai ser a narrativa do apresentador, ou seja, você já pode eliminar algumas coisas que vão ser do seu discurso. Não precisa repetir na tela o texto daquilo que você vai falar, né, durante a apresentação. Até porque é ruim ficar lendo os slides e é ruim também forçar as pessoas a lerem os slides também, né? É um hábito ruim. Então, evitar muito texto é a dica, menos é mais. Como que a gente pode fazer para substituir esse conteúdo? Usando, por exemplo, ícones. Os ícones substituem palavras e, muitas vezes, frases curtas, né? Então, quando a gente coloca algumas imagens, as pessoas já identificam. Infográficos, muitas vezes, para contar uma história, ao invés de um parágrafo, você colocar um infográfico também ajuda. Ou seja, trabalhar a apresentação de uma forma mais visual. Essa é a dica, deixar a apresentação mais visual e contar com o discurso do apresentador. Perfeito. E se tiver muita informação, monta um e-book, né? Aí não monta uma apresentação. Aí já não é apresentação, né, Claudinei? Aí já é outra coisa. Aí já monta um e-book, fala para o pessoal baixar o e-book, depois a pessoa vai ler. Exatamente. Se é muito texto para leitura. Aí eu já vou emendar na próxima dica. Bora. Que a gente sempre passa para as pessoas. É importante
editar o nosso texto, ou seja, ler o texto, ver o que eu posso cortar, o que eu posso enxugar, se eu posso trabalhar esse texto de outra maneira, se eu posso dividir um parágrafo em bullets, em partes menores. Então, a edição do texto é fundamental para a gente ter uma apresentação mais enxuta. As pessoas reclamam muito que o conteúdo é muito extenso, que a gente tem muito conteúdo, mas esquecem dessa questão da edição. Então, lembrar que o apresentador vai colaborar com essa narrativa, não é preciso ter todo o texto na tela. Pega o texto e dá uma cortada. Tem uma regrinha que não é obrigatória, claro, mas fica como uma dica também, que é do 5 por 5. 5 bullets, 5 palavras por bullet. Não é obrigatória, mas só para as pessoas terem na cabeça como que a gente deve trabalhar de uma maneira mais enxuta, ou mais minimalista, ou mais limpa, evitar grandes parágrafos de leitura, consequentemente, muito conteúdo por tela. O nosso cérebro, Claudinei, ele quando a gente vê um slide muito sobrecarregado, com muita informação, automaticamente você quer fugir. Você cansa, né? Cansa o olhar, cansa a cabeça, quer dizer, você já quer dar uma fugida daquele slide. Ao passo que, quando você tem um slide bonito e mais leve, com mais área de respiro, lembrar que esse espaço que parece vazio, ele também faz parte do nosso conteúdo, né? Seria como a gente ficar ouvindo música. Você gosta de música? Eu gosto. Pô, então ficar ouvindo música 24 horas por dia, não dá. Você precisa também de um momento de silêncio. O silêncio também faz parte. Da mesma maneira, no nosso design, a gente precisa de alguns espaços de respiro. Então, cuidado para não sobrecarregar. As pessoas eu vejo colocando 3 slides dentro de um só. Muitas vezes, né? Então, cuidado para a gente não exagerar na dose. Perfeito. Você comentou lá no começo, o Bernardo, falou do manual da marca, né? Da empresa. Normalmente a gente vai fazer a apresentação em cima das cores ali do logotipo institucionais, isso. Da empresa mesmo. Já teve alguma vez, por exemplo, que entrou alguma empresa que não tinha isso para vocês? Esse desafio? Já acontece bastante das pessoas, dependendo da empresa, não terem um manual, ou não terem um manual pronto, não ter um manual 100% pronto, por exemplo, no caso de uma empresa nova, de uma startup, que ainda estão desenvolvendo, mas eu preciso falar amanhã com o investidor. Estamos desenvolvendo, mas eu preciso falar amanhã com o parceiro, ou, enfim, preciso mostrar o meu produto, ainda não tenho o manual. Geralmente o manual de marca são as empresas maiores, médias ou grandes, mais consolidadas no mercado. E aí a gente tem que, a partir das poucas informações que a gente tem, o logo, ou uma outra apresentação, ou o site, aí a gente tem que criar, desenvolver a partir do que a gente tem nas mãos. E eu tenho um caso ainda das empresas que têm o manual, mas querem dar uma fugidinha do manual. Esse é mais desafiador. Fala, poxa, mas a gente já tem um manual com as fontes e com a paleta e não é para seguir? Não, segue, mas a gente já está um pouco cansado desse manual e sugere algumas coisas um pouco diferentes. Então, tem todos os casos que você possa imaginar. É igual a Coca-Cola querer fazer propaganda com fundo azul, né? Não vai dar muito certo, né? Não vai dar muito certo, exatamente. Você corre vai remeter a outra marca, né? O concorrente, você corre o risco de descaracterizar justamente a sua marca, né? A imagem que você tem junto ao seu público. Então, o manual existe para isso e para ser seguido. Perfeito. E, assim, de começo, a gente sempre fala, né? Nunca julgue o livro pela capa. Mas a gente julga. Não tem como a gente julga o livro pela capa. Tanto que, no meu ponto de vista, se eu tenho uma empresa que tem uma apresentação muito bonita, que tem ali as informações que eu consiga ver, que seja clara,
e que às vezes a apresentação da pessoa, às vezes ela está um pouco insegura, até deixa dar uma passada ali, né? Você até, pô, ali eu já entendi a informação que ele quer transmitir na apresentação, já tá, putz, ele falando ali foi só um complemento, eu já consegui entender, do que aquela pessoa que às vezes fala muito bem, mas na hora da apresentação tá tudo embaralhado. Já aconteceu isso alguma vez aí nessas startups que vocês ajudam, Bernardo, de ter alguma situação assim? Acontece sim, Claudinei, tem os dois casos. A gente, como você disse, não pode jogar o todo por um momento. Muitas vezes você assiste uma apresentação de 5, 10 minutos e você não vai querer também acabar com o negócio achando que, enfim, fazendo um pré-julgamento sem entender mais. Porém, a gente sabe que muitas vezes aquela é uma chance de ouro, né? Que a pessoa tem para se apresentar. Não estou dizendo que não vai ter uma segunda chance, mas é bom se preparar. Por quê? Porque a concorrência está preparada, as pessoas estão se preparando. Entender também que as pessoas cada vez têm menos tempo, então conseguir uma oportunidade dessa realmente merece ser bem aproveitada. Quando a gente está falando aqui das nossas dicas, lembrar que a gente tem algumas coisas básicas que a gente não pode esquecer na nossa apresentação. E outra coisa, não adianta vir com desculpa, né, Claudinei, na hora, não tive tempo, não consegui me preparar, não sabia. Isso é horrível. Isso acho que é a pior forma de começar ou terminar uma apresentação é com desculpa, porque ninguém quer saber de desculpa, né? Então, sim, já temos casos, já vimos os casos que as pessoas ou não estão muito bem preparadas, ou não estão muito bem atentas. Isso gera uma má impressão. E quanto melhor a impressão você tiver nesse primeiro momento, melhor, né, para o carro andar mais rápido. Com certeza. Vamos recapitular aqui então, Bernardo, quais são as 5 dicas aqui? Posso falar? Vamos ver se você anotou direitinho aí, Claudinei. Vamos ver. Primeira dica, então, para a sua apresentação visual aí ser top. Primeiro, cuidado com as cores, né? Isso. Utilize aí as cores básicas, base da sua logo, as cores secundárias, né? As cores básicas, as cores secundárias para fazer uma apresentação limpa e bonita ali. Isso. Lembrando que as cores têm a ver com o contraste. O contraste, vamos supor que você tem uma paleta bem enxuta, você está trabalhando preto e branco. Importante a gente ter o contraste bem nítido. Perfeito. Segundo, cuidado com as fontes, né? Então, existem fontes que são para leitura ali de uma apresentação, existem fontes que são ali para ser usadas no jornal, né? Então, tome muito cuidado com as fontes aí na apresentação. Cuidado, Claudinei, só comentando o seu resumo, evitar, não é que é proibido, fontes manuscritas e muito rebuscadas. Usar, por exemplo, legal usar fonte manuscrita numa palavra, num destaque. Numa assinatura, né? Uma assinatura, que ela fique grande, bem legível, porque as pessoas podem ter dificuldade de leitura. Perfeito. Terceiro, cuidado com o tamanho da fonte a ser utilizado, né? Colocar a fonte muito pequenininha numa apresentação, ou uma fonte muito grandona ali que vai quebrar a fonte, meia palavra vai ficar para baixo, meia palavra vai ficar para cima. Bem lembrado, por motivos óbvios, cuidado ao tamanho da fonte, porque senão ninguém vai ler. E se você colocar muito grande, a gente está falando do PowerPoint, a gente tem aqueles nozinhos, né? Ela pode quebrar dependendo da configuração. Então, sempre tomar cuidado com essas questões. E às vezes ela quebra onde nem é para separar a sílaba, hein? Aí fica completamente estranha a leitura depois. Você acha que é duas palavras? Encavala com outras coisas. A apresentação em finlandês não é que está quebrado ali. Exatamente. Quarto, evitar muita informação por slide. Lembra que você está fazendo um slide, não um panfleto, né? Então não é um jornalzinho de mercado ali que você precisa colocar muita coisa ali, preço, fruta. Imagina como fica uma coisa esquizofrênica você olhando naquele slide, por onde que eu começo? Você não vê nada. Você tem várias fotinhos pequenas, você tem um monte de texto. Exatamente, você acaba não vendo nada. Você nem tem tempo de ver tanto conteúdo.
Então, Sim. evitar muita informação por slide. Se precisar, divide em 2 slides ou vai para a quinta dica. Ou editar o texto. Ou você vê que tem muito texto, coloque um ícone ali, né? Coloque alguma informação visual, coloque um infográfico. Exatamente. Troque o texto por ícone, às vezes, que daí você consegue se comunicar do mesmo jeito. Só bate o olho, já sabe o que está querendo dizer ali. Eu gosto muito dos infográficos porque eles contam uma história através de um começo, tem começo, meio e fim, através de um fluxo, com pouquíssimo texto, quase nada de texto, mas tem uma sequência narrativa. Então, é uma forma visual também de você contar uma história. E lembrar que a gente não precisa ter todo o texto no slide. O apresentador está lá para isso, para justamente contar a história sem que você precise ficar lendo. Perfeito. Perfeito. Então, as 5 dicas foram essas hoje. Excelente. Para o pessoal ter uma apresentação aí fantástica e arrasar aí nos pitches e nas apresentações aí do dia a dia. Muito bom, Claudinha. Espero que o pessoal tenha aproveitado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. O pessoal entra em contato, tira as suas dúvidas, manda as suas perguntas. Depois esse vídeo vai ficar publicado. Vai ficar publicado aqui no LinkedIn da Casulo e podem colocar aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiverem. E semana que vem estamos de volta, Claudinei. Semana que vem tem mais, terça-feira, 12:30, aqui na telinha. Então, se você não segue a Casulo ainda também lá nas redes sociais do Instagram e aqui no LinkedIn. E a gente também tem canal no YouTube, gente. Se vocês não viram ainda, corre lá para ver o canal da Casulo no YouTube, com várias apresentações muito legais aí de todos os clientes que a Casulo já fez. Sim, senhor. Obrigado, Claudinei. Obrigado a Valeu, todos Bernardo. que nos acompanham. Obrigado a todo mundo que participou. Até mais. Bom almoço para vocês. Até semana que vem. Boa semana. Até. Tchau, tchau.